Salve rapaziada, eu sou a DRN, eu jogo no time de Valorant feminino e eu tô aqui pra dar 5 dicas pra vocês como se tornar um profissional de Valorant. A minha primeira dica de hoje é: estude o jogo. Eu, por exemplo, jogo muito de Astra, então eu preciso saber onde vão as minhas estrelas, o que elas vão fazer pra ajudar o meu time. É bom você saber um pouquinho de cada boneco para jogar contra eles ou até com eles. É bom você saber um pouquinho de cada mapa porque o Valorant é muito dinâmico. Dá para você fazer muitas jogadas juntos, combando personagens e habilidades. Então estude o jogo, estude um pouquinho de cada coisa que vai te ajudar muito nessa carreira. Um exemplo disso é quando a Jett dá seu dash dentro da smoke. Para ela sair da smoke é muito legal quando uma Skye banga fora, por exemplo. Ela não fica cega e tá todo mundo cego do inimigo, então é um combo muito legal. A minha segunda dica é comunicação. Precisa ter uma comunicação muito boa para o seu time entender o que você quer e você também entender o que seu time quer. Não vai ajudar nada se você começar a ficar quieto, em silêncio, calado, nem seu time. Então, tente manter a comunicação em alta. Por exemplo, teve campeonato que a gente foi jogar que a Natália tava falando na direita, eu não sabia que direita era, eu falei assim, na direita não tem. Era na minha direita, na direita dela tinha. E aí ela começou a ficar muito brava, era um dos últimos rounds do campeonato, então aquilo pesou muito o clima, foi muito difícil pra gente voltar um clima muito bom pra jogar depois. E aí, depois que deu essa treta, o que aconteceu? Vocês perderam? Não, a gente ganhou. Eu acho que foi culpa minha, então eu pedi desculpa pra ela, conversei com ela, entendi que a comunicação era um dos fatores mais importantes do jogo. A minha terceira dica é: assista lives e vídeos de jogadores que você gosta muito. Pra mim, por exemplo, eu gosto muito da função de controlador, então eu assistia muitas lives do Belk, eu admiro muito ele de Astra, eu aprendia bastante assistindo as lives dele. E outros jogadores muito bons de mira, como o Xande, essas pessoas, você consegue perceber onde a mira dele vai, em que situação ele usa tal habilidade, tente entender por que ele está usando aquilo naquele momento, naquele mapa. Isso vai te ajudar a ser um jogador melhor individualmente. Depois de jogar uma ranked ou um campeonato, tente assistir a sua própria VOD, seu próprio vídeo, que isso vai te mostrar vários errinhos que você pode consertar até sozinho. E vai te mostrar também as coisas que você acertou. Isso também é parte do seu trabalho. A minha quarta dica é: você precisa treinar bastante, mas a experiência de campeonatos é única. Então, jogue campeonatos. Ah, mas eu não tenho time. Jogue campeonatos com seus amigos, jogue campeonatos com pessoas que você achou nas redes sociais. Existem muitas pessoas que estão como você na mesma situação, querendo se tornar um pro player e estão procurando pessoas no Twitter, no Facebook. É onde você vai encontrar esses times fakes, que a gente chama. Pessoas que não se conhecem e estão montando um time agora. A experiência de campeonato é única, não tem como substituir. Você precisa passar por essa emoção e deixar esse nervosismo de lado. Quando você joga ranked, você joga sozinho, se você ganhar ou se você perder, é só um pontinho, uma coisinha assim. Quando você treina com o seu time, é um nível acima, mas você precisa praticar isso quando vale alguma coisa, quando você realmente está nervoso para aquilo. E aí, quando você vai jogar campeonato, você está sobre a adrenalina, você tem a pressão do seu time, você tem a pressão da vitória. Se você consegue passar por isso, você já está no caminho certo. Você está mostrando os resultados do seu treino. Existem bastante campeonatos de graça, caso a comunidade queira participar, que é através da Gamers Club. Eles fazem campeonatos semanais, eles fazem campeonatos maiores como o VCT, que é o oficial da Riot. Então, existem vários níveis de campeonato. Mesmo que você comece no campeonato semanal, já é uma experiência. A minha quinta dica é: use as suas redes sociais a seu favor. É muito importante que você apareça nas redes sociais e as pessoas te conheçam. Saibam que você está trabalhando para isso. Saibam que você está se esforçando com o jogo. Poste seus clipes, os seus melhores clipes, os seus highlights. Tenha contato com outras pessoas que querem a mesma coisa que você. Troque figurinhas, troque experiências, conversem sobre os jogos, conversem sobre os mapas, assistam um campeonato juntos. É muito importante ter essas pessoas ao seu redor. É importante até para você ser chamado para times melhores e continuar a sua carreira sempre evoluindo e aparecendo cada vez mais. Essas foram minhas 5 dicas para se tornar um pro player. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui. Se alguma das 5 dicas te ajudou em alguma coisa, deixa seu like. E
Segue a gente, continua acompanhando. Muito obrigada por assistir até aqui.